esporte me gerou muitas oportunidades. A maneira de olhar para o mundo, a maneira de me conectar com pessoas mais velhas naquela época, que eu jogava voleibol com 19, 20, 21, ali era um rachão muito conhecido no Ibirapuera. Eu começo a me conectar com gente de 38, 35, ex-atletas, 41, que já estavam em uma outra fase da vida, tá? E empresários, juízes, profissionais executivos e atletas. E aí eu começo a vislumbrar um outro momento da vida e falo, também quero isso para mim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo pessoas que podem trazer boas ideias, grandes ideias para compartilhar comigo e com você. E hoje não vai ser diferente, eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim, que é Daniel Fogos. Parça, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, papai. Muito bom estar aqui. Essa calma toda do baiano É, é maravilhosa. Cara, obrigado por ter topado, por ter vindo e trazer algumas boas ideias aí que a gente vai conversar hoje, né? Acho que vai ser legal pra caramba. Você tá animado? muito animado e apreensivo. Apreensivo por quê? Não é prática, você Isso é uma conversa, como se a gente estivesse em casa tomando um vinhozinho. Pensa nisso. essa é a parte boa. A gente vai fazer isso, inclusive, um dia, vou te chamar pra você em casa pra gente fazer isso. Tá certo. Antes, olha só que legal, cara. Você tá participando do primeiro episódio, onde eu vou falar sobre meus patrocinadores e apoiadores do Varal de Ideias. Eu tava pensando aqui o seguinte, né? A gente começa a notar que a gente tá ficando importante quando algumas empresas olham pra gente e falam, ó, eu topo participar disso, quero te ajudar. Aí eu falei, pô, fantástico, né? E um dos grandes que estão conosco é a Flormel, né? Eu vou até pegar uma colinha aqui para poder falar da Flormel. Eu sou consumidor, né? Então é difícil, eu gosto dos bombons, né? Você curte chocolate? Gosto, minha esposa gosta mais. Então, eu tenho essa também, eu gosto, mas eu tenho um limite, né? Uhum. Principalmente por conta de açúcar, tem histórico de diabetes na família e tal. Dois. Então, e aí você fica nessa de, meu, açúcar, não açúcar, e muitas vezes você compra produto que não tem açúcar, mas tem adoçante e é ruim. No fim das contas, não é gostoso, você não quer, né? Na Flormel eu tive uma experiência fantástica, eu sou consumidor e gosto, né? E a Flormel, ela tá ajudando a gente aqui. Então, cupom de desconto, então se você quiser comprar Flormel com desconto, é Varal10, ó, 10% de desconto, Daniel. Vou provar. Você já pode, então, clicar no link, é flormel.com.br, clica lá e você vai poder, então, comprar os seus produtinhos e eu vou te mandar. Na verdade, a Flormel vai me mandar alguns presentinhos e eu vou te mandar um presente. Então Obrigado. aguarde. Olha que especial você. É o primeiro, né? E o segundo grande patrocinador aqui, apoiador do projeto, é a Evolve. Estava até te comentando um pouquinho sobre a Uhum. Evolve, né? A Evolve do meu Legal. amigo Carlos Monteiro, né? Carlos, um grande abraço, obrigado aí também por estar com a gente, que é uma comunidade internacional que conecta profissionais do comércio global. Olha que bacana. Então foi nascendo uma iniciativa dele, né? Ele trabalhou na Vetex, né, que eu te comentei, Uhum. aí ele foi morar fora, né? Expansão, não sei o que e tal. E ele fez muitas conexões, né? Ele conheceu muita gente. E a gente sabe que networking tem valor, né? Conexões têm muito valor. E conectar as pessoas Brasil e mundo afora, putz, cara, é necessário, né? Você poder expandir os teus negócios. Então essa comunidade, que já consta com mais de 300 membros, eu sou um deles, né? É, então, se você tem vontade de conhecer mais sobre a Evolve, né, tem o Carlos Monteiro, procura ele no LinkedIn, Carlos Monteiro, e ele também deixou aí um formulário, né, vai estar na descrição aí do episódio. Você clica lá, faz a sua aplicação, porque agora o negócio está sério, né? Tem que aplicar, você vai ser avaliado, e se você for uma pessoa boa, que vai contribuir, você vai fazer parte deste grupo. Legal? Repete o nome? Evolve. Envolve. E o Então, nome dele? Evolve. Connections change everything. Olha que bonito. E Né? o nome dele, Carlos? Carlos Monteiro. Muito bem, muito bem. Danielzinho. Cara, que bom ter você aqui, Muito velho. bom, cara. A gente estava conversando lá fora e o papo aqui sempre vai longe, né? E eu quero começar perguntando de onde vem Fogos. Uau, Hã? boa pergunta. Porque eu vi aqui tem acento, inclusive, então é É, Fogos, né? é uma família muito pequena no Brasil. É. E isso veio da parte de meu pai. Eu lembro que meu pai falava para mim: olha, você é filho de. Você tem descendência de judeu e tio. Eu falava: ok, meu pai deve estar brincando, meu pai é baiano, né? Aí depois de 40 anos eu falei: cara, vou fazer um teste, né? Aqueles testes que você faz genético.
e de fato bate isso aí. Então, está ali na parte da Etiópia. E quando eu olho lá embaixo, existe sim no DNA riscos judaicos ali. Caraca, bicho. Sangue judeu. Que doideira, né? Muito, muito, No porque fim, o mundo é muito pequeno, né, velho? muito pequeno. E aí eu tenho uma mistura muito grande na minha família, sendo que, se eu, olhando para a minha família da parte de meu pai, eu tenho na família grego, tem português, você tem espanhol, espanhol, índio, que a minha bisavó também ela era índia, e descendentes de negros também, mas muito uma parte menor. Já a minha parte maior de descendência negra, africana, é da Ah, minha mãe. tá. Minha mãe, Brasileira ela. brasileira. Minha mãe é brasileira. Baiana também. Não, minha mãe é de São Paulo. São Paulo. Não esquecendo que eu sou um paulista criado na Bahia. Olha que história. Ah, ok. Então, eu fui criado tanto na Bahia como também no Rio de Janeiro. Com 8 anos, com 8, 9 anos, eu saí do Rio, volto para Bahia, saio de lá com 19 para visitar minha mãe em São Paulo, e até hoje estou de férias aqui, né? Porque, a verdade, eu vim para São Paulo de férias. Aí as férias quem é? Casamento, Ih, caramba, bicho. trabalho, Que férias longas essas, então. vida. Cara, me conta um pouquinho também da tua experiência, né? Do que você fez da vida, faz da vida, porque eu imagino que o Danielzinho lá atrás, se você for lembrar dele, pequeno lá, acho que ele não imaginava onde você ia chegar, onde você está hoje. Ou imaginava? Jamais, jamais. Lembrando da origem da minha família, que eu vim de família humilde, jamais imaginaria que um dia eu pudesse ter a possibilidade de cursar um doutorado. Já, porque a educação, para mim, foi o que abriu muitas portas. E os relacionamentos e Uhum. as pessoas que eu conheci durante esse processo, principalmente dentro da sala de aula. Mas, Qual que era o teu sonho quando você era moleque? uau! Eu acho que, como a maioria dos brasileiros, os meninos brasileiros, jogador de futebol. Entendeu? Eu tinha vontade de ser jogador de futebol. Eu tive a oportunidade de conhecer a paixão nacional. Você vai pensar, o que é a paixão nacional? Flamengo. Ah, ok. Quando eu morava no Rio de Janeiro, meu pai um dia me pega e fala assim: Ó, vou levar você em um lugar. Sem clubismo aqui. Meu pai pegou e falou assim: Eu vou levar você em um lugar que jamais você vai esquecer, de fato, foi uma verdade. Me leva no Maracanã vazio. Daqui a pouco começa a chegar um bocado de gente, rapaz, porque esse negócio vermelho, aquelas bandeiras. Como é que Milhares de esquece? pessoas. 200 mil Cabia, né? cabia naquela época. Então era um elefante branco aquele negócio. Como é que esquece? É. E até hoje eu sou flamenguista. Pronto. Mas, a princípio, meu sonho era ser jogador de futebol. Com 14, 16 anos, eu vejo o vôlei de praia. Paulo e Paulo Emílio jogando na praia esse negócio. Pronto, ali foi paixão à primeira vista. Parei com futebol e comecei a jogar vôlei. E essa foi meu desejo. Pô, quero fazer educação física, quero jogar voleibol, tá. Fazer do esporte a sua função. Foi. Que foi que também me integrou quando eu cheguei em São Paulo. O esporte me integrou muito, né? Então eu tive a possibilidade de conhecer muita gente, porque todo final de semana eu estava no Ibirapuera, jogando voleibol. E aquilo ali o esporte me gerou muitas oportunidades. A maneira de olhar para o mundo, a maneira de me conectar com pessoas mais velhas naquela época, que eu jogava voleibol com 19, 20, 21. Ali era um rachão muito conhecido no Ibirapuera. Eu começo a me conectar com gente de 38, 35, ex-atletas, 41, que já estavam em uma outra fase da vida, tá? E empresários, juízes, profissionais executivos e atletas. E aí eu começo a vislumbrar um outro momento da vida e falo, também quero isso para mim. Que legal, cara. Muito bom. E aí você fala um pouco da educação, né? Que foi alguma coisa que te Uhum. impulsionou e tal. Eh, Como é que foi para você, né? O que que a educação proporcionou de fato? Porque você falou, pô, eu vim de uma história mais humilde, né? Negro. Então Sim, eu imagino também que as oportunidades, né? A gente nunca discutiu esse assunto aqui no Varal. Eu acho que se você topar falar um pouquinho de como foi para você essa tua trajetória, sim, de oportunidades, né? Porque a gente escuta muito isso nas mídias, né? Tanto de um lado, lados A e B ali, né? sim. Defendendo ou não, né? Dizendo das oportunidades, mas acho que é bom ouvir de alguém que esteve, né? Em alguma situação diferente e que conseguiu prosperar, talvez. Não sei se você considera que Sim. chegou numa prosperidade, né? É,
O que me difere dos demais é, as oportunidades que eu tive. Eu posso trazer desse jeito, né? O que é muito difícil você pensar que a maioria da população brasileira, quando eu falo isso, é a população negra, que aproximadamente 120 milhões de pessoas que há no Brasil, elas não têm a capacidade de se desenvolver, quando eu falo isso economicamente, em trabalho, educação. O que que eu vejo em cima de tudo isso? Que é a falta de oportunidade. E nós temos um resquício, uma mazela que foi arrastada dentro da construção do desenvolvimento do que é o país. E faço parte dessa maioria da população. E a educação, ela sempre foi um gatilho na minha vida, porque eu lembro que com 19, 20, 21 anos eu chego aqui e uma das coisas que eu percebi com os atletas era que na maioria das pessoas que jogavam voleibol comigo, todos eles tinham, todos, aliás, 90% tinha nível superior. Eu falava, pô, cara, eu preciso me desenvolver, preciso ir para o mercado, mas eu quero fazer isso. E aí você tem ali, né, a possibilidade, recurso financeiro para conseguir fazer. Eu não tinha. Era necessário. Eu não tinha. A minha mãe, Então, com eu. 20 e poucos anos que você falou que você veio para São Paulo, é isso? Isso. Você não tinha faculdade ainda, não estava estudando? Não tinha, não, eu não estava estudando, porque com Ah, 17, 18 eu fiz um pré-vestibular, só que eu vim visitar minha mãe com 18, 19 anos. Chegando aqui eu fiquei. E a única coisa que me conectou com a cidade de São Paulo foi o esporte, foi o voleibol. Quando eu sou inserido nesse grupo, eu percebi que um diferencial que todos eles tinham era a educação. Eles tiveram a possibilidade de fazer faculdade e universidade. Eu morava na periferia. Eu saía de lá do São Luís para jogar voleibol no Ibirapuera. Então, o outro era um outro local. E aí me gera o desejo de fazer a universidade. Para você ter noção, naquela época eu comecei a trabalhar, fui trabalhar no varejo, em um supermercado, e o recurso que eu tinha era para pagar a universidade. E ajudar em casa, tudo mais, a grande maioria do recurso era para estudar. Comecei a fazer administração na Unisa ali, e com um ano eu fui desligado da empresa, eu tive que parar. Porque até então meu pai e minha mãe não tinham condições de prover uma universidade para mim. Essa foi a primeira vez. uhum. Tentei uma segunda vez também, e eu tive que terminar, eu tive que parar com estudos, a minha falta de recurso. Mas eu fui terminar fui começar e de fato terminar, foi quando eu consegui uma bolsa pelo meio do projeto chamado Afobras, que é Mais Negros nas Universidades, Tá, pelo José Vicente, que por sinal ele fez parte da minha banca de mestrado, que foi a maneira também que eu encontrei de retribuir o investimento que foi feito lá atrás. Então foi muito interessante, porque eu finalizei o curso de Relações Internacionais na Unip, uhum, por meio desse projeto, no qual nós éramos multiplicadores de tudo aquilo que a gente aprendia nas universidades. Na universidade, no curso, a gente levava isso para a sociedade. Então, a gente fazia palestras em associações, em comunidades, tá, falando sobre os temas que nós aprendíamos na universidade. E isso ficou marcado. E aí me trouxe também a responsabilidade de ser o quê? Um provedor da mesma maneira como foi investido na minha vida. tá, Então, hoje eu tenho muito essa percepção de o cidadão como um agente de transformação na sociedade. ok, E o que me fez abrir essas portas, tanto em relacionamento, como também empresas, foi por meio da educação. E o que que eu comecei a fazer? Isso é interessante. Toda vez que eu precisava dar um salto profissional ou criar uma solução dentro da empresa que eu estava, eu corria para a sala de aula. E isso eu tenho aprendido. Aliás, minha esposa fala uma coisa muito interessante, que ela tem um desejo, que também é uma. A gente compartilha muito dessas ideias. E ela cita que na vida dela, ela jamais quer sair de uma sala de aula, ou sentada aprendendo, ou em pé lecionando. caramba. Eu gosto também da ideia de ensinar. O aprender na sala de aula, eu tenho um certo asco do sistema Sim, sala de aula, eu não gosto.
tenho uma dificuldade de falar, pô, vou para uma sala de aula. Eu gosto de consumir conteúdo, Sim, né? Então eu vou atrás, eu sou mais do visual, vídeo, áudio, do que propriamente ler, né? E estudar dessa forma. Eu parto mais para um YouTube da vida para adquirir conhecimento. Até porque eu acho que hoje o tipo de conhecimento que eu busco não teria tanta profundidade nas universidades, talvez, não sei. Posso estar sendo muito simplista na minha análise, mas eu acho que sim, né? Parte de e-commerce aí que a gente trabalhou juntos durante um tempo e sim. tal, toda a parte do digital, ela muda o tempo inteiro, né? Em geral, o que a gente, pelo menos o que eu me lembro de universidade é que a gente pega livros, né? E as coisas já estão escritas há mais tempo ali. Talvez não tenha essa velocidade, né? Mas eu acho que a educação. Eu tive aqui com o Rafa Martins também, que tem o Share, né, lá no Sul, e que falou também que a vida dele foi transformada pela educação. E quando ele percebeu o bem que fez para ele falou, cara, preciso botar isso para fora, preciso retribuir também, né? E eu concordo, porque as pessoas com menos condições e oportunidades, né? E depois eu te perguntar o que que você entende de oportunidade, o que que é oportunidade, né? Elas, em geral, não têm acesso à educação básica, né? Muitas vezes o básico não tem, né? E vão se formando jovens ali que mais para frente, o que que vai ser deles, né? O que que vai acontecer com essa molecada que está chegando, que está se desenvolvendo, de repente em locais que, cara, ou é consumo de drogas, ou é violência, ele não tem muita opção. Aquilo é a realidade dele, né? E aí, como é que ele faz para sair de lá? E o que que você tem visto sobre isso, cara? Eu, uma coisa que me chamou muita atenção foi que para mim foi uma ruptura de como pensar com relação à educação, à geração de conhecimento. Imagine que o que nós estamos fazendo aqui é troca. Uhum, Isso aqui é um aprendizado. sim. Isso aqui é uma maneira de como você absorver conhecimento. E sala de aula, para mim, também é um lugar absurdo. O Agora, Rafa falou disso também, de que a sala de aula ela é mais para essa parte social até, de troca, do que efetivamente de isso. aprender algo novo, acadêmico. Mas essa troca, né? E aqui vem uma coisa interessante. A maneira como a gente aprende dentro da maneira mais simples, da graduação, é diferente da maneira como nós aprendemos dentro dos centros de maneira acadêmica, né? No mestrado, doutorado. Porque imagine que na graduação as informações chegam prontas para você. Imagine que é diferente dentro do processo de mestrado e doutorado, no qual você é o gerador de conhecimento. Logo, é necessário que você se prepare para que você vá para a sala de aula para discutir aquele tema. O que quer dizer com isso? Que você não aprende sozinho. Você compartilha com um grupo no qual cada pessoa tem uma perspectiva com relação a isso. E isso para mim foi uma coisa que explodiu dentro de mim quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado. E lá você começa a perceber o quê? Como você gerar conhecimento e produzir conhecimento de maneira que você compartilhe com a sociedade. Uhum, Logo, a necessidade de você ir buscar, de você desenvolver, de você buscar e conseguir a compreensão de acordo com aquilo que com a sua experiência, sua capacidade, com a maneira com todo o ambiente daquilo que como você foi construído. Vai fazer com que você olhe para um determinado corpo que vai ser totalmente diferente da maneira como eu estou vendo. uhum, E agora imagine dentro de uma sala de aula, onde você tem cabeças pensantes, podendo discutir e aprender sobre essa matéria. Então, isso para mim é mágico. uhum, Por isso que a gente precisa rever muito quando a gente se fala de educação, principalmente quando a gente traz a construção do saber. Essa, para mim, é a minha perspectiva com relação à educação, porque a educação parte da capacidade que o ser humano tem de poder uhum, gerar conhecimento, de produzir conhecimento. E é interessante porque o que que eu acredito? Existem a capacidade crítica, ou seja, qualquer pessoa pode ter uma análise, a capacidade de pensar sobre algo sem ele precisar ir para uma sala.
Logo, isso é o que quer dizer o quê? Que ele tem a condição de fazer crítica, de analisar um determinado ponto ou qualquer coisa. Uhum. Mas imagino que isso é um ponto interessante, porque hoje também todo mundo tem opinião de tudo, né? Sim, E a rede social, ela permite que você exponha a tua opinião e não tem muito também um balizador. Tá, o que que você está falando para mim? É a tua visão baseada em quê? E tem uma verdade por detrás disso ou é uma coisa da tua cabeça e pronto, acabou, né? Eu acho que é uma linha também de, eu penso, critico e tá bom, sim. não preciso estar na sala de aula, mas quem é que baliza também o que que você está dizendo, né? O que você está dizendo é verdade? Tem verdade por detrás ou é simplesmente estou falando por falar? É, é legal. Eu vou trazer uma palavra científica aqui, mas eu vou construir junto com você epistemologia. Porque epistemologia quer dizer o quê? É como eu construo conhecimento, Uhum, é como eu desenvolvo o saber daquilo, que é totalmente diferente de opinião. Para que você chegue em um determinado pensamento ok. científico, é necessário que você passe por um método, que esse método é avaliado pela comunidade que você está. Então, o que que acontece? Para que você consiga gerar como saber, é necessário que esse pensamento, essa visão que você trouxe, essa tese que você construiu, ela seja reconhecida pela comunidade, que é totalmente diferente de uma opinião, que falta o embasamento. Logo, quando a gente fala de metodologia, quer dizer o quê? Qual o caminho que foi utilizado para que você chegue naquele resultado? O que que se faz? Se você traçou todo esse caminho metodológico, que é reconhecido pela comunidade, pode-se dizer: "Não, pô, você gerou conhecimento", Uhum, uhum. entendeu? E quando você vai para o mercado, vamos trazer e essas são as conexões que eu acho bem interessante. Se você for olhar nos grandes países desenvolvidos, nos países desenvolvidos, sempre você vai ver o quê? A inovação, o direcionamento, o desenvolvimento de nação conectado com as universidades. Então você tem o quê? As empresas também em volta da universidade, sabendo que aquele centro ali é um ponto de desenvolvimento. O que eu vejo aqui, já está acontecendo no Brasil, mas ainda você vê essa distância entre mercado e universidade. Que foi o quê? Que abriu os olhos. Eu falei, opa, precisam de pessoas que consigam enxergar nexo Uhum. entre a universidade, entre o acadêmico e o mercado. E a vida real? E a vida Eu real. brinco, eu falo que é a vida real, né? Porque a diferença é muito grande, né? De quando você trabalha com pessoas que são extremamente acadêmicas, e aí elas têm método, e aí elas querem seguir aquilo à risca, e que na vida real brother, não vai rolar. Não dá. A gente precisa dar uma mudada nessa história. Não, mas os estudos mostram que, bicho, na real, no dia a dia, é diferente, né? E o que você está falando é unir esses dois mundos, né? E o que eu acho bem óbvio. Como é que isso é feito hoje? Sim, pô, existe uma abordagem que a gente chama de empírica, que Ah, seria o quê? Experiência, observação. E normal, se você for olhar, eu vou trazer aqui um exemplo. Existe um local, exemplo, Google Acadêmico. Não sei, quem não conhece pode fazer isso também em casa, é bem interessante. Quando você quer saber de alguma informação relacionada ao mercado, o que que você faz? Você pode jogar lá no Google Acadêmico. E você coloca o tema que você quer procurar. Por exemplo, teste, coloque lá, gestão estratégica. Coloca lá. Do seu lado esquerdo, no Google Acadêmico, lá você tem alguns filtros. Embaixo tem um lugar chamado revisão. Revisão literária, revisão sistemática, eu não lembro qual que é o uhum, ponto. O uhum, que que ele faz? Ele traz todos os temas, ele começa a mostrar o quê? As publicações globais, onde os maiores jornais do mundo, que nós chamamos de periódicos, estão falando sobre aquele tema. E aí você começa a olhar que muitas vezes nesses jornais são os livros que as empresas, que os gestores, os CEOs consomem desses doutores ou mestres que escreveram em alguns jornais. E ali você consegue ver o que que o mundo está pensando, está falando sobre aquilo. tá. Existem modelos que são aplicados de pesquisas, como por exemplo, existe um modelo que nós chamamos de design science. Isso é muito interessante. É uma abordagem
é uma maneira de você fazer ciência, ou Hum, gerar conhecimento. Quer dizer o quê? Quando eu consigo movimentar do ponto A para o ponto B, apresentando um resultado satisfatório. Se você conseguir fazer isso de maneira que traga um resultado satisfatório, isso é ciência. Isso é uma metodologia que normalmente Harvard ela aplica, fazendo isso. Tem algumas outras universidades que, na maioria das pesquisas, falam, principalmente quando é direcionado para o mercado. Então, isso aqui é um ponto legal. bacana, bacana. O que que você hoje trabalha com o quê, mano? Hoje eu faço parte do grupo Foxbit, eu sou responsável por uma área de negócios dentro da empresa, sou responsável pela área de negócios, novos negócios. A Foxbit nasce como exchange, e hoje ele é um hub de soluções de criptoativos. E o que que eu faço? Eu integro essas soluções de criptoativos em empresas Tá, digitais. criptoativos, vamos pro português Uau! básico. Vamos lá então. Quem, quem nunca ouviu falar sobre criptoativos, o que que é isso? Uau, criptomoedas. Ok, Criptomoedas. Em criptomoedas, hoje eu posso dizer para você que há 10 anos atrás era o novo. O você que eu também posso já estava no começo disso também, já né? peguei em 2017, tive a oportunidade É, de trabalhar me com lembro disso. criptomoedas, mas o que que O acontece? que que mudou? O que que mudou é as funcionalidades que estão sendo descobertas a partir da internet, porque o que que nós vivemos? Uma evolução dentro da internet. Nós pegamos ali a internet da comunicação, da busca de dados, e hoje a gente vive ali um momento que a gente pode dizer o quê? Que é a internet do valor, no qual nós conseguimos fazer transações utilizando a internet. Tá. Logo, as criptomoedas ela tem uma usabilidade muito maior no processo de conversão, de transação, diferente de algumas moedas tradicionais que nós chamamos dentro do setor de moeda fiat. Hum. E na prática, o que está acontecendo com a criptomoeda hoje? Porque eu vejo que ela está mais tentando entrar mais no dia a dia das pessoas. Sim, Imagino que 90% das pessoas não façam ideia ainda do que é de fato uma sim, criptomoeda, se eu tenho que ter, se eu não tenho que ter. Não que você seja um guru, tá? Não é essa a sim, minha ideia aqui. Mas como você já está nesse mercado há um tempo, eh, muitas mudanças aconteceram. sim, Houve também uma questão de, vamos usar a criptomoeda para ser investimento, sim, né? Os robôs, eh, muita empresa quebrou, muita gente perdeu dinheiro. E aí hoje, eu vejo que a cripto ela existe, está aí, não vai morrer, vai continuar, mas não é mais aquele buzz também de vamos ganhar muito dinheiro com isso, vamos fazer mega investimentos aqui. O que que a cripto está no nosso dia a dia? O que que vai acontecer com a gente? A gente vai usar isso no dia a dia para transacionar de fato? sim. O que eu trago são exemplos, como nós temos comunidades, como estados, como tenho blocos, como foram utilizadas suas moedas, existe também a necessidade de você ter moedas que corram dentro de centros digitais. Tá, É o que está sendo utilizado hoje. Nós começamos a identificar a utilização de criptomoeda, a utilização da criptomoeda em vários setores. Então, hoje eu posso dizer para você que a gente já pode se utilizar a criptomoeda como meio de pagamento. Então, já nós temos lá uma solução que nós chamamos de Foxbit Pay, no qual nós utilizamos a, a, a criptomoeda como meio de pagamento, sendo que o estabelecimento recebe ele em real. Então, você vê que como seria um tá. conversor. Cara, eu lembro dessa história de usar maquininha para converter há muito tempo Sim, e que não pegou. Na prática, você não vê isso acontecer em lugar nenhum. No dia a dia, né? ok. Eu cheguei a fazer uma transação uma vez na Sim, reserva lá 2018, 19, até antes talvez. Eu tinha Bitcoin, devia ter comprado mais naquela época, né? Um arrependimento, sim, temos. Na época cheguei a ter um Bitcoin, que era 15 pau na época. já cheguei também. E a gente, isso aqui, deixa quieto, né? Deixa eu sacar esse dinheiro aqui. Ficou desesperado no final. Acho que foi 2016 para 2017, 17 para 18. Sim, Aí eu comprei uma Polo da reserva usando criptomoeda pelo e-commerce. Cara, eu demorei uma meia hora para conseguir comprar. Na época era um modelo horroroso ali, né? Era cheio de fricção, porque você tinha que. Eu nem lembro como é que era a ordem de compra.
Cara, eu sei que foi, juro, contado no relógio, uns 30 minutos para eu Quando conseguir foi isso? comprar. Acho que foi 18. 2018. É, faz tempo. Não tanto, mas faz, Sim, né? muito tempo, né? Eu imagino que. E eu lembro da época de ver propaganda, as pessoas falando, não, aqui é a nossa maquininha, a POSzinha lá. Não, aqui você consegue pagar com cripto Uhum. e o estabelecimento recebe. E, cara, ficou na ideia isso daí. Hoje, qual que é o. Quando que a gente vai ver isso de fato na rua? Você tem ideia de fato quando isso vai acontecer? Sim, a gente já tem alguns estabelecimentos que aceitam, que já utilizam como Tá, mais uma solução de pagamento criptomoedas. É um processo de democratização, eu acredito isso. Aí a gente começa aquela pergunta: será que as pessoas não usam porque não sabem que podem utilizar, o que já existem, ou... Mas o que eu posso trazer é que normalmente a gente aborda a nossa carteira de clientes que nós temos perguntando se ele utilizaria. A resposta da grande maioria, sim, tá. utilizaria. Então, hoje a gente entende essa necessidade e já começamos, já estamos integrados em algumas soluções de pagamentos e agora estamos indo para o mercado para poder conectar com os Ah, isso é legal. estabelecimentos. É, Isso. e é muito louco, né? Porque é uma moeda, o Bitcoin ou qualquer outra moeda Sim. de cripto, ela tem a sua volatilidade minuto a minuto. Uhum. Então, uma hora você tem mais, outra hora você pode ter um pouco menos. O produto tem um preço. Às vezes você vai poder ter vantagem, inclusive, em cima disso, né? Porque vai Tem. ter um ágio ali em algum momento de, o produto custa R$ 100. Em cripto, esses R$ 100 pode ser que, se a criptomoeda valorizar ou ela desvalorizar, isso tem uma mudança também. É. É doido, né? Porque eu lembro disso que, quando você pagou na camiseta? Bom, naquele momento eu paguei tanto, né? É tipo comprar numa moeda estrangeira. Você tem uma mudança do valor da moeda. Isso é muito interessante que você está colocando. Mas eu queria trazer a conexão com relação ao meio de pagamento que nós está. Isso aqui é Tá, interessante. O processo de conversão, a fricção antigamente, a gente concorda com você que era muito mais, mas hoje é muito mais rápido. E dependendo do processo, pode chegar a ser até muito mais barato do que o processo que é utilizado hoje. legal. Que Isso que é animal. interessante. E a criação dessas moedas mais proprietárias, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho, pra você ter uma ideia, eu cheguei a ter conta na mercado Bitcoin, Sim, muito conhecido. né? Que é acho que uma das primeiras aí Sim, muito brasileiras, grande, né? né? Bem grande e tal. Bem conhecido. É, hoje o Mercado Pago tem. Você consegue, dentro do Mercado Pago, comprar moedas, o Bitcoin em si, Sim, Ethereum, Litecoin e mais umas pequenas lá que estão sim, começando. E eles também desenvolveram a própria, que é baseada no dólar, que é o sim. Meli dólar lá, né? Essa criação de moedas proprietárias, ah, bota para o varejo isso. Cada varejista decide que vai ter a sua própria moeda. O que é esse mercado, cara, da moeda em si? Qual que é a vantagem que tem nisso? Vamos olhar para um exemplo. Quando você possui um ecossistema e você quer fazer com que esse ecossistema ele consiga represar essa riqueza que gera ali dentro, que facilite a conexão entre os stakeholders que fazem parte daquele ecossistema. Se você for olhar isso, é uma ideia de bloco, como por exemplo, eu tenho aqui a Comunidade Europeia, que tem a sua própria moeda. Uhum, Quais são os benefícios que são gerados em cima desse bloco? É fazer com que aquele valor circule ali dentro, que uhum, vocês consigam falar uma única língua. Quando eu falo única língua, quer dizer assim, o mesmo, o processo de pagamento se torne mais rápido, mais ágil, a conversão se torne menos, torne-se o custo seja menor. É a mesma ideia quando eu falo de moedas proprietárias que nós estamos falando. Esse é um dos conceitos que são gerados quando eu possuo uma moeda específica para um bloco. Então, é como se eu tivesse trazendo agora para o mundo das fintechs. Isso aqui é bem interessante. Imagine que eu tenho um grupo, eu faço parte de uma comunidade, ou no e-commerce, ou qualquer varejo, uma cadeia de valor que nós chamamos de ecossistema, no qual
eles estão integrados e vê a possibilidade de poder fazer negócio entre eles, de maneira com que esse valor ele consiga circular dentro daquele ecossistema. O que pode ser feito? Uma moeda. Se a gente for olhar hoje, você tem muito aquela ideia do que era muito utilizado, os pontos. Tá, de fidelidade, né? Tá bom. Essa é uma das possibilidades, é um dos benefícios que são gerados, porque o que acontece? Imagine que dentro desses stakeholders nós tivéssemos uma possibilidade de negociar reconhecendo uma moeda entre nós. Essa é uma possibilidade de fazer com que essa riqueza ela possa correr dentro desse ecossistema. É Tá. uma possibilidade. Não, é interessante, porque a história dos pontos, ela acaba sendo até mais próxima do dia a dia das pessoas, porque já tem há muito tempo, Sim, né, que você acumula pontos, as, as linhas aéreas, né, e em geral você acabava acumulando ponto para trocar por passagem. Era essa o grande negócio dos pontos de cartão de crédito, sempre sim, foi viajar para fora, usar isso. Mais recentemente, e aí não tão recente também, já há bastante tempo, que você pode trocar pontos por produto ou por experiência, né? Nessa tentativa de fazer esses pontos girarem. Porque em algum momento você tem um monte de ponto acumulado e não há resgate. Né? Eu lembro de quando eu trabalhei na Polishop e a gente começou a fazer parceria com a Múltiplos, com a Dots, né? Na época tinha, eu nem sei se existe ainda esses caras, faz tempo, mas a Múltiplos virou a Latam, né? sim. O Pontos Latam e a Dots, eu nem sei se tá por aí ainda, Pode ainda tá. tá, né? Mas era essa história, né? Você tinha o acúmulo e você tinha o resgate. Então você tinha que ter muito mais resgate do que acúmulo, ou mais acúmulo do que resgate, eu não me lembro agora, mas você tinha que ter um balanço ali. Tanto que quando você fazia a conversão, né? Tinham caras que eram ratos desse negócio, né? Eu vou comprar uma cadeira da Polishop, ela custava 14 mil reais, e a gente estava dando 10 para 1. Então o cara acumulava 1 milhão de pontos numa única compra. E esses pontos ele conseguia. Era uma matemática em cima disso. Existia e existe até hoje gente especializada com cursos online para te ensinar Te ensinar como. como usar os pontos. Eu acho que a história da cripto, ela traz isso para um plano de dinheiro, né? E o que você falou é interessante, porque hoje você acumula diversos pontos diferentes que não se conversam, né? E que não têm o mesmo valor. Então, o ponto que eu tenho na Múltiplos não necessariamente é o mesmo ponto que eu tenho na Dots, que eu vou ter na Azul, que eu vou ter não sei aonde. E às vezes eu não consigo fazer nada com isso aqui. Você morre com isso. Um ponto também interessante que a gente traz da cripto seria o quê? A, a capacidade de você enxergar de fato que aquela pessoa ela possui uma unidade. O que eu quero trazer com isso? Imagine uma rede, que nessa rede você vai saber, vai ter certeza que aquela pessoa ela tem uma unidade, um ponto, por exemplo, Uhum. que é diferente quando você consegue ter, elas não estão integrados e para o mercado eu tenho uma unidade de um ponto em um estabelecimento, eu tenho uma outra unidade de ponto em outro estabelecimento e outra unidade de ponto em outro estabelecimento. Quando eu tenho uma rede integrada, o que quero dizer? Eu consigo ver de maneira transparente que eu tenho um ponto. E todo mundo que faz parte daquela rede vai conseguir enxergar que eu tenho um ponto dentro daquela rede. Isso também é uma característica muito interessante do mundo cripto. Eu lembro que a história do blockchain também, né, que tem acho que muito a ver com isso. Eu não sou um expert, né, eu sou curioso desse negócio. Sim, Eu tenho uma graninha aí em algumas dessas moedas. Inclusive, né, por conta do Mercado Livre ter agora tal do Melidólar, sim. tudo que você paga no cartão de crédito do Mercado Livre, você acumula cashback em Melidólar. Oh, Então, sim. tem uma. Quem tem a conta do Meli já tem a possibilidade de fácil acesso às criptomoedas. E se usar o cartão, já vai ter um acúmulo. Então, obrigatoriamente, você vai mexer com cripto. Então, a democratização que você comentou, acho que tem muito desses caras que são gigantescos, Sim. que fazem milhões de transações, né? Já colocando na cabeça das pessoas de que existe uma tal de criptomoeda e que isso, em algum momento, tem real valor, né? E que você vai poder realizar esse dinheiro em alguma coisa aqui dentro. Pô, que é o melhor dos mundos, né? O cara é um varejista, né?
um dos maiores aqui do Brasil hoje, né? O Mercado Livre é gigantesco. Pô, você acumula e ainda pode comprar os produtos com aquilo. Aí você fecha o ciclo, né? Se você for olhar, alguns bancos já estão fazendo isso também, né? O Mercado Pago tem isso, você tem a 99 Pay também, você já consegue comprar, Hum, já consegue comprar cripto dentro do próprio serviço de pagamento deles. Você tem o Banco Inter fazendo isso também, o próprio Nubank. São empresas que já possuem também a possibilidade, já disponibilizou para os seus clientes a possibilidade de comprar cripto ali dentro. Então aqui você já começa a perceber de fato uma democratização, que existe mercado para isso, entendeu? muito legal. Cara, você falou de fintechs, né? É, Aí você, ó, você já puxou aí uma coisa que eu queria perguntar. Me conta sobre isso aqui. Primeiro, muito obrigado, hein? isso aqui é assim, eu prometi para você, Ó, tá que aqui. coisa linda. Ó. Olha só, vou mostrar aqui no português. Aí, Kevin, se puder dar um close. Eu vou ler aqui de novo. Os potenciais efeitos das fintechs na promoção da cidadania financeira dos negros no Brasil. Muito obrigado. Né? Depois eu quero que você me escreva uma dedicatória. Olha só que foto bonita do rapaz aqui, gente. Bacharel em internacional, cara. MBA, doutorado, mestrado. Caramba, bicho, tem mais coisa aí do que. Que animal. Que animal. Me conta. O que é isso aqui? Isso foi resultado da minha pesquisa de mestrado, que eu fiz baseado em uma fintech, eu fui sócio da Conta Black, e a Conta Black é uma conta digital direcionada para a classe D e E, sendo que Hum, sua grande maioria dos clientes que ela atende são negros. E os protagonistas da empresa são negros, isso é interessante também. E a partir disso nós vimos aí a possibilidade de fazer uma pesquisa direcionada para a população negra, que se nós formos olhar, nós não temos informações financeiras com relação a essa população. Pouca informação, quero dizer, né? tá. Depois você me explica melhor que eu ia fazer uma pergunta que é o seguinte, cara. Você falou da conta Black. Sim, Por que que nasceu isso? Qual foi a motivação? Por que boa partiu para pergunta. isso, cara? O Sérgio, que é um dos fundadores da Conta Black, ele passou por um processo de racismo. Ele passou por racismo dentro de um banco. Ele era cliente ele foi cliente durante um bom tempo de um banco e chegou um momento que ele foi pedir crédito e mesmo tendo esse histórico junto com o banco, não foi liberado o valor. E o gerente dele não falava qual que era o motivo que não estava sendo liberado. E ele pôs na cabeça que um dia ele ia ser banqueiro. Entendeu? E aí viu a ideia, viu a possibilidade de criar, então, um banco digital direcionado para a classe C, D e E, sendo que a sua grande maioria da classe C, D e E é a população negra. Tá, então o que você está me dizendo. Eu vou fazer umas perguntas que vão Tá parecer meio bom? imbecis, Fica à vontade. tá? Mas é porque eu até te falei isso no dia que a gente conversou no telefone, de que há certas coisas que a gente escuta parecem muito distantes da nossa realidade e que soam esquisito, Sim, né? Então você falar para mim, por exemplo, de que o cara não conseguiu empréstimo ou algo que ele queria, acho que era empréstimo que ele estava querendo pegar no sim. banco, para qualquer motivo, investimento que seja, é, e não sabia o motivo do não do não da não Da aprovação do aprovação. crédito. E aí ele entende que isso foi por conta dele ser negro. Isso mesmo, Então isso acontece. A realidade é é a essa. realidade. Dados científicos. Conforme o Sebrae, o crédito ao empreendedor negro, ele é negado 3 vezes mais do que o não negro. Sendo que o valor que é solicitado pelo empresário não negro, o empresário negro, chega a ser menor, eu não lembro qual que é o dado, é menor do que uma pessoa não negra. Esse é dado científico. E existem outros cenários. O que que é interessante? É muito mais da perspectiva de quem passa do que quem está do outro lado. E o que que era interessante? Por que que essa pesquisa aqui foi muito interessante? Porque eu fui perguntar para os próprios clientes qual que era a perspectiva dele com relação aos serviços ofertados, serviços financeiros ofertados aos negros. E a partir disso me trouxe alguns detalhes muito interessantes. Então, essa aqui é o. Não, aproveita, já vai me Tá falando aí, bom. cara. Porque eu acho que é um assunto muito importante Sim, para que todo mundo que estiver
assistindo esse podcast, ouvindo a gente aqui, entenda qual é a realidade do país que a gente vive. Porque, de novo, é o que eu falei pra você, cara, a gente vive numa bolha, entendeu? sim, A minha bolha, ela é desse tamanho, e eu vivo bem nela. Só que existe um outro Brasil, que às vezes nem está tão distante de mim, e que eu não faço ideia do que acontece lá. E eu reclamo da minha, né? sim, sim, Entendeu? E aí, quando você falou disso, cara, da promoção da cidadania financeira dos negros no Brasil, parece uma coisa muito surreal. muito amplo, né? É ampla, do tipo assim, cara, parece que deveria ser algo dado, né? E não que tivesse que ser lutado por. É. E foi muito interessante porque foi na pesquisa de mestrado. Como é que iniciei minha pesquisa? Na pandemia, eu falei, pô, quero voltar a estudar. Mestrado, vi oportunidade, começamos a fazer. E o que que eu percebi? Eu tive a oportunidade de transitar em vários segmentos fazendo a mesma coisa. Então, eu trabalhei sempre com parceria, com vendas e relacionamento em segmentos diferentes. Eu passei no varejo online, passa dentro da administração pública e finanças também, telecom. Mas dentro da administração pública, eu começo a perceber uma necessidade de geração de oportunidade para a população negra. Porque o que que acontecia? Eu fui responsável por um centro de apoio ao trabalho, o CAT. E eu olhava para as pessoas que iam atrás de emprego, na sua grande maioria, eram pessoas negras. O- a partir disso, eu me conecto com o Sérgio. Com o Sérgio. Pelo Afrobusiness, que é uma associação de empreendedores negros. Tá. E ele traz essa ideia. O que que nós começamos a perceber? A necessidade de de prover, serviços para essa população. Que se você olhar, na sua grande maioria, aliás, a população negra, ela tem um desafio muito grande dentro da nossa nação de pertencimento. Vamos começar a conectar com o mercado aqui, Boa. Manda com o ver. mercado. Porque se você for olhar, a gente tem um desafio grande dos 110, 115 milhões de brasileiros de pertencimento à nação. Porque o patriotismo está ligado ao quê? 115 milhões Cento- são negros. São negros, se você são 56 A gente tem milhões, 200 e quantos? 210, 220, Tá. se dá 56%, 57% da população É brasileira negro. são. Por isso que eu costumo dizer que é a maioria da população. E nós temos existe um desafio dentro da nossa nação. Porque nação é o quê? Um grupo de pessoas diferentes, distintas, que compartilham ali um espaço, uma cultura, uma ideia, um território. E são pessoas distintas, grupos diferentes. Mas quando eu olho para a população negra, dentro do histórico que nós temos da população da nação brasileira, será que essas pessoas têm o sentimento de patriotismo? Porque patriotismo está ligado ao que? É pertencimento. Enquanto a gente não tiver essa ideia de pertencimento dessa população, é bem difícil de a gente falar em desenvolvimento da nação, porque eu tenho que olhar para isso aqui. Uhum. Lembrando que nós somos a maior população negra no mundo fora da África. Então, isso é necessário a gente olhar para essa população no que tange a desenvolvimento como nação. E aí eu trago para consumo, para economia. Se a gente não olha para essa população, quer dizer o quê? Que eu estou perdendo dinheiro. Porque essas pessoas são consumidoras. Uhum. Conforme dados que são trazidos, dados científicos, a Artemisia, ela fala que que a população negra brasileira consome R$ 1 trilhão ao ano. É muito dinheiro. E aí começa agora a gente ir para mercado. Se a gente for olhar, cada vez mais as empresas começam a entender a necessidade de ter o consumidor como que um co-criador. Uhum. Se nós olhamos para essa população, será que elas estão participando da construção dos produtos e serviços direcionados para essa população? É uma coisa para se pensar. E esse é o movimento que está acontecendo também dentro do próprio sistema financeiro. Hoje, quando a gente olha para o Bacen tinha muito mais que o Banco Central, ele tinha uma posição muito maior de regulador.
Uhum. Só que agora a lei, no objeto do Bacen foi inserido também o quê? O bem-estar financeiro. E Tá. quando eu trago bem-estar financeiro, quer dizer o quê? Que essa pessoa ela tem que ter direitos e deveres para que ele possa administrar bem os seus recursos financeiros. E isso cabe aqui dentro da cidadania financeira. Olha o tamanho que é isso. E aí eu trago para a população, para a maioria da população brasileira, que são os negros. Será que essa população, de fato, ela tem exercido a cidadania financeira? É algo para se questionar. Então, para quem que eu fui perguntar? Para eles. Porque uma coisa é o que nós estamos conversando dentro da nossa bolha, outra coisa é quando eu olho para o consumidor, para esse consumidor dele, e pergunto: o que que você acha, o que que você pensa? Qual a sua perspectiva com relação aos produtos do sistema financeiro? E aí eles começam a trazer as informações. E foi o que eu fiz. A partir eu tenho, a partir da minha experiência e do meu trabalho dentro do ecossistema de fintechs, eu começo a olhar para as fintechs como mais um instrumento na possibilidade da inclusão socioeconômica e financeira da população negra. Porque qual que é o conceito da palavra fintech? Fintechs são empresas que utilizam de extrema tecnologia no sistema financeiro para democratizar os seus serviços Tá. financeiros. A partir disso, o que que eu quero perceber? Eu fui para o mercado, fui para a academia perguntar: pô, será que as fintechs, nesse lugar, ela tem a capacidade de fazer a promoção da cidadania financeira dessa população? Como eu estava dentro da conta Black, compartilhei com o Sérgio e falou: Sérgio, vamos ver como é que os clientes negros que nós temos dentro da conta Black, ele enxerga o serviço financeiro. E aí começa então a pesquisa bem interessante, mas se trata de uma pesquisa inicial, porque se você for olhar, existem poucas pesquisas com relação à população negra. A começar comportamento de consumo, você vai ver que são poucas informações são Dedicadas a ele. dedicadas. E nós estamos falando de um grupo de consumidores muito É um alto, um poderio de muito consumo muito. representativo, muito grande. E aí eu começo a olhar para os negros como consumidores. Imagine, aí eu trago um ponto de mercado. Imagine essa população com a capacidade de financeira. Vai ser o aumento de consumo em geladeiras, casas, carros. E você começa. Isso eu estou trazendo a capacidade econômica de consumo e, e a possibilidade de transitar recursos dentro do país. Então eu tenho que olhar para essa população que, conforme o Sebrae também já diz que se trata de a grande maioria dos empreendedores no Brasil, que já são conhecidos conforme o Sebrae como donos do negócio, que são os futuros empresários e empregadores do Brasil. Esse é um ponto também muito interessante para a gente começar a colocar. Mas voltando ao sistema financeiro, eu fui perguntar para esses clientes o que que eles achavam, o que que eles pensavam sobre o sistema financeiro e como eles enxergavam os serviços ofertados pelas fintechs. E aí eu faço uma divisão baseada na cidadania financeira. E o que que você já teve algum resultado prático disso aqui que você colocou? Sim, Já está sendo usado? muito. Conta aí, conta aí. O mais interessante é o quê? É a metodologia. Para começar, para que eu pudesse fazer essa pesquisa, eu tive que utilizar algo que eu não conhecia, que era uma análise de conteúdo que foi desenvolvida por uma mulher chamada Laura Cibardan. Análise de conteúdo. Porque a análise de conteúdo te dá a capacidade de você analisar qualquer tipo de conteúdo, que é uma metodologia direcionada na comunicação. Então imagine como você vai conseguir obter a perspectiva, um sentimento do seu cliente. Uhum. Normalmente, algumas empresas utilizam apenas o questionário, Sim. mas imagine você capturar a satisfação de uma pessoa por um questionário. Eu acredito que é necessário Que você a pesquisa de satisfação, teoricamente,
é para isso, né? Isso, mas o que que acontece? Você concorda comigo que para você capturar algo abstrato é necessário você ter uma outra abordagem também, que é uma pesquisa qualitativa baseada em entrevista. Uhum. Porque na entrevista você consegue puxar o quê? A percepção da pessoa. Então, anda de maneira conjunta. E o que que eu fiz nessa pesquisa? Eu utilizei dois instrumentos, um questionário e uma pesquisa e uma entrevista. O Tá. que que eu consegui fazer? Eu consegui perceber algumas coisas que eu conectei junto com o questionário. E aí eu começo a trazer o quê? Por que por que negros também preferem utilizar fintechs? Primeiro, um ponto que eu achei muito interessante. Muitos acreditam que ele não vai até o banco porque ele já sabe que se ele for no banco, ele pode ser negado. Então, ele chama como uma negação de acesso, de ter acesso ao recurso. Isso foi algo que que eu consegui perceber dentro da pesquisa. Segundo, que alguns tiveram relatos de processo de preconceito e racismo dentro do próprio banco. Teve um outro que mencionou que nas fintechs não é necessário, ele não precisa ir até o banco para ter acesso ao serviço financeiro. Faz tudo de qualquer lugar que ele tiver. Então aqui você começa a trazer, é claro que isso é uma pesquisa inicial exploratória, que você começa a apontar algumas coisas. É Uhum. necessário ter outras, mais profundidade nas pesquisas. Ô, Daniel, mas assim, cara, é uma pergunta, de novo, hein? Pode ser imbecil. Mas, Qual é a trava dos demais bancos? sim, Que aí vai na minha pergunta, né, do porquê que então criou-se um banco para negros. sim. Pô, por que que os grandes bancões aí não tem interesse em mudar o sistema? Porque assim, se houve uma necessidade de criação de um banco para para determinadas pessoas por conta da cor da pele delas, porra, não faz sentido, velho. Faz sentido porque existe um problema. Mas esse problema é o seguinte, tá? Você tem um estudo, tá aqui tudo falando, tá não sei o quê, cara. O banco XYZ, muda isso aí, velho. Não faz sentido, cara. Por quê? Essa é uma... Porque, cara, só falar que é risco, Sim, que tem um estudo do lado deles que mostra que tem mais risco e por isso eles não podem. Os juros que os caras já me cobram, entendeu? Independente da minha cor, os juros que os caras já cobram é um absurdo. já é um Pra... corte. Não é? Já é isso. Agora, pô, se prega tanto democratização, acesso, dos grandes bancos, porque eles têm essa parte institucional e essa parte de acesso nas pessoas e tal, gigante. Então, assim, aí eu volto para a pergunta, cara, qual que é o limitador? Por que não acontece isso? Essa revolução não acontece nas grandes instituições financeiras? Eu vou Pode ser trazer, a tua visão sim, ou algo a que minha você tenha perspectiva. de. Nós temos se a gente for olhar para a população brasileira, você ainda possui, é di- você tem um grande desafio de ter pessoas negras em lugares de tomada de decisão. Perfeito. Bom. Se você tem um desafio, você não consegue, você tem um grande desafio de você, quando você não tem pessoas que pensam e que percebem os desafios de uma população sem que haja pessoas com voz ativa dentro daquele grupo. O que eu quero trazer é o quê? Se você for olhar, existe hoje o desafio de você ter negros em lugares de tomada de decisão e que possam olhar para essa responsabilidade social das empresas. O que eu quero trazer como responsabilidade social? Você já viu que toda empresa ela tem uma razão social. Ok. Quando você quando você cria a sua empresa, está lá escrito razão social. Por qual motivo que é a razão social? Porque você atende uma necessidade da sociedade. A partir do momento que você atende uma necessidade da sociedade, você recebe um valor equivalente. E aqui eu trago o papel das empresas como um agente de transformação.
Porém, eu preciso ter pessoas que consigam olhar para a empresa como um agente de transformação para a sociedade. E aqui é necessário um processo que a gente que está acontecendo no Brasil de maneira está acontecendo, mas poderia ser mais veloz, que é o letramento com relação às consciência social das pessoas que participam desses lugares. Isso está acontecendo. E aí começa a ter um movimento também de você perceber que não são as empresas que o ecossistema em que as empresas estão inseridas estão começando a cobrar dessas empresas essa necessidade de mudança. Porque se você for ver, ainda temos alguns comportamentos que são trazidos da época da escravidão no Brasil. Um exemplo muito tosco com relação a isso é quando você vai num restaurante. Quando você vai no restaurante e você vê um garçom te servindo, tem pessoas que acham que aquele está fazendo ali é subserviente, que ele está ali para servir, para, sabe, para Eu entendi o que você está falando, mas pode é, explanar mais aí. porque ali a gente tem que entender, o cara é uma prestação de serviço, mas o que que a grande maioria entende? Que aquela pessoa está ali para atender os meus desejos. E ainda nós temos um resquício cultural no Brasil com relação De servidão. à servidão. E o que está acontecendo é o que, para isso que eu vejo que é uma das necessidades das empresas estarem conectadas diretamente com a academia. Porque o que mais tem que nós fomos olhar são as pesquisas, as informações, isso está disponível. E isso se dá além da necessidade das empresas para gerarem lucros. Aliás, por sinal, já começam a impactar nos lucros das empresas. E aí você começa a ter um movimento do quê? Que a gente pode trazer do ESG, que você começa a ter uma percepção do ecossistema em que a empresa está inserida de cobrar ela. Boa. Esse é um tema interessante e que eu acho que grande parte das pessoas não fazem a puta ideia do que é um SG. Sim. Porque é uma sigla bonitinha, que as empresas estão olhando para isso, tem muito movimento de adequação, mas que é para cumprir um protocolo, para ser bacana, para ser algo da tendência. Eu sei que é algo muito mais do que isso. Sim. Se você puder trazer essa explicação um pouquinho do que é isso, cara, o que é o ESG? Para que isso Hum, serve, né? Porque no dia a dia, você está na empresa trabalhando, daqui a pouco você vai ver a tua empresa se adequando a isso, mas o que é isso? Vamos lá. É, é, a, a sigla ESG. ASG, ambiental, social e governança. É esse que você brasileirou, né? O Isso, é portuguesou o é. português. Já estou trazendo Boa. para que Que a é gente. o E é o environment, Sim, ambiental, e o S é o quê? social, Social, que é o social, ok. E o G? governança. Governança, ok. Beleza. As empresas precisavam mensurar os seus impactos com relação ao ambiente em que ela está inserida. E isso sai do sistema financeiro. Como é que essas empresas elas conseguiriam compartilhar o tamanho dos impactos que essas empresas possuem, que são os efeitos, os resultados que essa empresa traz, que não são somente financeiros. E aí traz então essa jornada. Eu gosto de falar de jornada porque é uma coisa que nunca para. Mas se você, qual que é o significado disso? É como a empresa consegue gerenciar o risco. Porque o que que ocorre? Se você for ver, toda empresa ela existe uma necessidade de sustentabilidade, ou seja, de perenidade dela. Ela quer se manter, ela quer continuar viva. Como ela consegue fazer isso? Ela precisa, é necessário de maneira estratégica apontar quais são os riscos que essa empresa possui para que existem para que essa empresa ela continue sendo perene. Logo, o que que se percebe? Que existem riscos que são ambientais, e riscos sociais e riscos de governança. Porém, a empresa ela não faz isso sozinha, que aí vem aquele ponto que você falou. Eu preciso entender que a minha empresa ela está inserida dentro de o quê? De uma cadeia de valor que nós chamamos de ecossistema.
que são conectadas com seus stakeholders. Então, quando eu faço essa análise desses riscos, eu não faço sozinho. Eu faço com quem? Com os meus parceiros. E quem são meus parceiros? Os fornecedores, os meus clientes, os meus funcionários. Esse ecossistema eu começo a criar o quê? Materialidade desses riscos que podem afetar a perenidade da minha empresa. E cria-se então um mapa. E a empresa começa a pontuar o quê? Por isso que eu digo que é uma jornada. Olha, até daqui a 5 anos nós queremos o quê? Reduzir a quantidade dos impactos ambientais que eu tenho na região tal. Você está vendo que ela começa a trazer eh, materialidade, que seria materialidade de trazer a existência, apontar Uhum. quais seriam os riscos que eu naquele momento eu quero mitigar para que eu continue sendo perene, e aqui estão. Isso então aqui é de fato o ESG. Animal. É uma explicação muito boa que eu ainda não tinha conseguido captar. Porque, cara, eu não, eu quando eu trabalhei em diversas empresas, que isso nunca foi pauta, né? Isso virou de repente, né? Sim, E eu vejo que os jovens hoje que chegam para o mercado de trabalho já têm essa consciência, uhum, né? Pelo menos tem cobrado isso como fator para ficar ou não no emprego. Eu conversei isso com o Matheus, né, no outro sim, episódio. A gente falou, cara, o que que mantém as pessoas hoje numa empresa para trabalhar, né? Os novos talentos, né? Eu falo muito dos jovens, né? Porque a gente já está aí beirando, eu tô beirando os 40 já, né? Você, e você já tá, calma. Não senta, né, velho? Calma. E eu vejo que tem muito disso, da responsabilidade social, né? Que a empresa sim. tenha de fato algo, né? E que não seja também só uma fachada. Porque eu falei também um pouquinho no outro, falei, cara, de repente as empresas estão indo para esse caminho só por ser cool. Mas na verdade é muito mais do que isso, né? É uma responsabilidade muito grande e que faz todo sentido, né? A gente começar a cobrar, inclusive, das empresas que a gente conhece, ou que a gente trabalha, e a gente, né? Qual é o risco que a gente tem aqui? Vocês estão olhando para isso? Porque, pô, do nada a empresa fecha, manda todo mundo embora. Por quê? Porque a governança, né, da empresa não era bem feita. Olha, você trouxe algo interessante. Se você for olhar, normalmente você tem ali a parte executiva da empresa, que ela tem uma responsabilidade, dá lucro. Uhum, E você tem aqui a área de governança. O que que a área de governança ela olha? A perenidade, a sustentabilidade da empresa. E ela começa a olhar, por isso que a área de ESG ela é muito conectada com a área de governança, uhum, porque ela começa a olhar quais são os pontos de risco. E se você for olhar, a gente tem um hábito de sempre, quando vai desenhar, dentro das empresas, um âmbito estratégico, olhar para o mercado para tomar suas decisões. A gente tem um hábito de olhar o concorrente, fazer uhum. aquele. E a gente se esquece de algo muito grande que nós deveríamos compartilhar também, que é o nosso ecossistema. Por exemplo, o fornecedor. Quantas empresas no mercado elas constroem suas estratégias de preço, de produto, Sim, e não consulta o seu fornecedor se ele tem capacidade. para atender, né? Olha o que você está fazendo. Você está colocando em risco o ecossistema que você pertence. Então, a ideia do SG é interessante porque você começa a fazer um movimento que você já falou de comunidade, de você começar a olhar para as pessoas, os atores que fazem parte daquele ecossistema que são responsáveis pela perenidade daquele ecossistema. É muito interessante isso. Eu fiz um curso em uma universidade chamada ULaval. Ela fica em Quebec. E para mim foi uma virada de chave chamada gestão responsável. Nesse curso eu comecei eu percebi o quanto a empresa ela é responsável pela perenidade do ecossistema. E se você for olhar, pô, ainda mais no momento que nós estamos, as empresas, aquele capitalismo voraz que há 10, 15, 20 anos esquece, cara.
Não dá mais, Não se sustenta. não se sustenta. A ideia hoje é você fazer o quê? Tomada de decisão com o fornecedor, ouve cliente, você tem que trazer funcionário para dentro para tomada de decisão. Se você for olhar, por isso, outro ponto interessante. Se a gente for olhar os modelos de gestão, a gente começa a ver a necessidade de alterações na construção na construção de percepção de cenários. Porque hoje não dá mais para você tomar decisões estratégicas somente com o topo da empresa. Se você não parar para ouvir funcionários que estão ali conectados com o seu cliente, que você não ouvir os fornecedores que estão aqui, concorda, e você está só olhando para o mercado para tomar uma decisão, a probabilidade de você errar é muito grande. Aí você começa a perceber que não é só que existe uma necessidade de adaptações, porque não é somente a Total. gestão estratégica que faz você movimentar. Interessante, porque É, né, esse movimento, de uma certa forma, ele é muito parecido com o movimento dos próprios varejistas, né? Olhando para o próprio cliente, para trabalhar CRM, uhum, porque o CAC de cliente novo está muito alto. Então, você ir para o mercado vorazmente para trazer cliente novo não está funcionando mais. Você não tem margem, como varejista, você sim, não tem margem para queimar, ficar queimando preço, né? Inclusive, né, a Black Friday aí, todo mundo falando, puta, será que vai dar certo? Porque a margem foi para o espaço. Mas o olhar para o cliente, para conversar com o seu cliente, entender se faz sentido o que a gente está querendo propor como marca, como solução. Cara, Daniel, a gente precisa caminhar para o final, velho, infelizmente. caramba, a gente falou, hein, cara? A gente conversou pra caramba e de Caramba, vários assuntos que eu achei muito legal. Eu achei que a nossa conversa ela tomou vários caminhos ali e que foi muito bom. Mas antes da gente terminar, aqui no Varal de 10 a gente tem, no momento final, o convidado ele elege 3 ideias que ele quer pendurar no varal. Então, eu vou explicando aqui enquanto você vai pensando. Então, você vai ter que escolher 3 ideias, baseado no que a gente conversou aqui, que você gostaria de falar, puta, essa ideia eu quero pendurar no varal. 3 ideias que você fala, "Cara, isso aqui eu quero resumir o que a gente conversou hoje, eu quero realmente, ou até coisa que a gente nem falou aqui, mas para você faz muito sentido e você quer deixar como um recado final aí. caramba, Aquele momento agora vão ser 15 minutos para ele poder pensar. mas legal essa pergunta. Se o ideia é legal, eu empreendedorismo. É algo que não é novo, mas você vê que já é uma demanda do Brasil. A gente já percebe que a maioria da população brasileira é inclinada para o empreendedorismo e é uma necessidade. A gente precisa criar suportes. Essa, para mim, é o ideal de que a gente consiga alavancar e fazer com que que a maioria da população, os que desejam empreender, elas sejam suportadas. E quando eu falo isso, seria por meio de educação, por meio de recurso financeiro, que o Estado possa olhar isso aqui com um olhar de mais cuidado. Boa. Vai só ser um modelo ou você vai trazer mais umas duas aí? Então, Pô, de hoje tanta coisa boa. é, pô, mas para mim, educação, para mim, é algo também que é importante. Que esportes também, a gente tem uma capacidade grande no Brasil de esportes, né? Acho que Sim. deveria ter mais investimentos. Isso aí. Olhar, ouvir mais também é algo interessante que o Matheus falou e faz sentido a gente ouvir mais essa nova geração. Eu acredito que eles trazem muita solução aí que a gente precisa, eles têm essa solução, a gente precisa aprender a se conectar com eles. E eles também ouvir mais traduzir essa comunicação, né? Eu acredito que seja isso aí. Mas empreendedorismo, educação e ouvir jovens também é algo que a gente consegue olhar e falar, poxa, porque de fato é o futuro, está antecipando. Como é que eu vou conseguir gerar um futuro se eu não estou ouvindo quem Quem vai está, estar lá, né? quem vai estar lá? É isso aí. Irmão, obrigado.
Prazerzaço ter você aqui. Espero que você tenha curtido. Foi muito, como eu falei para você, apreensivo, né? Mas obrigado, Você foi se um prazer. soltou, cara. No fim, você Foi um estava prazer, aí, foi meu, um prazer, dando aula já. foi um prazer. Obrigado. Gente, muito obrigado por terem acompanhado esse episódio, um episódio muito especial pra gente. E ó, deixa seu comentário aqui, dê um likezinho, se inscreva nesse canal. Eu preciso começar a pedir isso no começo, cara. É. O povo demora pra se inscrever, ele esquece disso.